Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Eu vou gravar o vídeo de hoje usando a tela aqui do computador. Espero que dê certo. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente vai estar trabalhando a parte de geometria. E é uma parte que possui muitos desenhos e vai ficar para vocês visualizarem melhor se for feito, né, com os desenhos originais bonitinhos. Então vamos lá na página 154, no capítulo 18, nós vamos trabalhar com quadriláteros. Então, quadriláteros são figuras geométricas que possuem 4 lados. Então, aqui a gente tem as classificações dos quadriláteros e nós temos aqui, ó, só para relembrar, deixa eu selecionar aqui, só para relembrar, esse quadradinho amarelo aqui. Eles são polígonos que possuem 4 lados e 4 vértices. Então, aqui, ó, eu tenho 4 lados, que vai de A até B, de B até C, de C até D e de D até A. 4 lados. E 4 vértices. Vértice é onde está esse pontinho aqui, ó. Vértice A, vértice B, vértice C e vértice D, ok? E nós temos 4 ângulos também. Os ângulos estão correspondentes a cada vértice, ó. Ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. E se eu somar esses 4 ângulos, vai dar 360 graus, ok? Deixa eu ver como é que faz para tirar. Não consigo. Achei, excluir. Então, vamos lá. Os quadriláteros, eles são classificados em trapézios. Os trapézios são os quadriláteros que têm um par de lados paralelos. Então, ó, aqui, ó, eu tenho uma base menor, eu tenho uma base maior e essas duas bases são paralelas uma à outra, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. As bases são os lados paralelos, que são esses dois lados aqui, onde eu estou indicando com a setinha, ó, base maior, base menor, são os lados paralelos. Os lados paralelos são chamados de base. E nós temos 3 tipos de trapézio. O trapézio isósceles, onde, ó, esses lados que não são os paralelos, eles são iguais. Nós temos o trapézio escaleno, onde todas as medidas são diferentes. E nós temos o trapézio retângulo, onde, ó, possui 2 ângulos retos, tá? Então, isósceles, os 2 lados que não são paralelos são iguais. Escaleno, que são todos diferentes. E o trapézio retângulo, que tem um ângulo reto. Ok? Vamos continuar então. Nós temos também os paralelogramos. Lá nos trapézios, nós vimos que nos trapézios, ó, voltando lá, aqui nos trapézios, nós temos apenas 2 pares paralelos. Ó, esses 2 aqui, ó, são paralelos, esses 2 aqui não são paralelos. As 2 bases são paralelas e os outros não são paralelos. Já lá nos paralelogramos, eles são paralelos, todos os lados são paralelos. Ó, esse de cima é paralelo ao de baixo, esse do lado esquerdo é paralelo ao do lado direito. A mesma coisa nesse lilazinho aqui. Dentro dos paralelogramos, nós temos os paralelogramos especiais, que é o famoso retângulo. O retângulo é um paralelogramo. Por que o retângulo é um paralelogramo? Porque o paralelogramo são aquelas figuras que os lados opostos são paralelos. Então, o retângulo, ó, esse de cima é paralelo ao de baixo, esse do lado esquerdo é paralelo ao lado direito, tá? Então, por isso que o retângulo também é considerado um paralelogramo. Assim como o losango e o quadrado, porque ó, o losango, ó, esse lado é paralelo a esse aqui. E esse lado de baixo é paralelo ao lado de cima, tá? Então, a gente vai ver algumas propriedades dos paralelogramos. A primeira propriedade é que os ângulos opostos são iguais, ó. Esse ângulo aqui, qual que está oposto a ele, ó? O oposto a ele é esse y aqui de cima. Então, significa que eles são iguais, são congruentes. Ou seja, se esse aqui mede 40 graus, o y também vai medir 40 graus, tá?
Se eu prolongar o paralelogramo, ó, eu estiquei mais um pouquinho cada lado dele. Ó, estiquei para cima, estiquei aqui, 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 estiquei. Aqui formou um novo ângulo, esse ângulo Z. Esse ângulo Z também vai ser igual ao ângulo X. Tá? Se o Z é igual a X e o X é igual a Y, logo Y e Z também são iguais. Beleza? Então, ó, tem aqui um exercício. Ó. Se esse mede 110, quanto que vai medir os demais? Se esse mede 110, o Z também vai medir 110, porque eles são iguais. 110 mais 110 dá 220. A soma do total não é 360? De 220 para 360, falta 140. Então, o x e o y juntos tem que dar 140. Só que eles são iguais. Então, eu pego 140 e divido por 2. Cada um vai valer 70. Então, é só usar um raciocínio lógico que a gente acha o resultado a partir de um ângulo só. Aí nós temos os exercícios que a gente vai ver, que eu vou passar para vocês depois. Continuando com os paralelogramos. Quando eu traço uma diagonal, tá vendo? Eu tracei uma linha que vai de A até o seu oposto, o C. Isso se chama diagonal. Se formou dois triângulos. O triângulo ABC e o triângulo ACD, ó, triângulo de cima e o triângulo de baixo, dois triângulos. E esses triângulos são congruentes, ok? Os triângulos são congruentes. As diagonais do paralelogramo, ó, uma diagonal aqui, outra diagonal aqui. Elas se cruzam em um ponto. Esse ponto é o ponto médio das diagonais. Então, é o ponto médio, ou seja, divide essa diagonal é igual a essa, esse pedaço é igual a essa, ou seja, são iguais. Tá? Ó, os retângulos e os losangos e os quadrados são paralelogramos especiais. Portanto, as três propriedades que nós vimos servem para todos eles. Ok? Então, aqui, olha, eu tenho que o ângulo X é igual ao ângulo Y, ângulo Z igual ao ângulo W. Todas essas propriedades, todas essas informações, eu sei que são muitas coisinhas para a gente decorar, mas não precisa decorar tudo de uma vez. Conforme vocês forem fazendo os exercícios, vocês vão ter que voltar nessas informações para poder aplicar nos exercícios, assim como a gente fez no capítulo anterior, tá? Então, vamos continuar aqui. Temos aqui mais exercícios. Falando das diagonais do retângulo, né? As diagonais do retângulo, ó, divide em dois triângulos. Esses triângulos são congruentes. Por qual caso? Pelo caso lado, ângulo, lado. Então, esse é o caso de congruência lá no retângulo. E no losango? O losango, os quatro lados têm a mesma medida, assim como no quadrado. Ele é paralelogramo, então suas diagonais se cortam no meio, no ponto médio. E os triângulos ABM, esse triângulo aqui, ó. E o triângulo ADM, esse triângulo que está do lado, eles são congruentes pelo caso LLL. Assim como esse BCM é congruente ao triângulo DCM, esse aqui do lado, pelo mesmo caso, ok? Também vale as propriedades recíprocas de um paralelogramo. Diagonais congruentes se cortam num ponto médio. Diagonais perpendiculares que se cortam no ponto médio. É um retângulo e é um losango. Ok? São só definições. E no trapézio isósceles? No trapézio isósceles, o que acontece? Foi traçada uma reta paralela ao lado ST, tá vendo? Esse lado ST, a gente traçou uma reta paralela a ele. Essa retinha aqui, ó, que vai de R até P, tá vendo? Essa retinha aqui é paralela a esse lado. Formou um triângulo, ok? Como essas duas retas são paralelas, então significa que o ângulo X é igual ao ângulo T. É o que a gente viu
lá atrás. Cadê? Que a gente viu aqui, ó, um ângulo que está dentro é igual ao ângulo que está fora. Então, é o mesmo raciocínio que a gente vai usar aqui. Ó, o ângulo que está dentro é igual ao ângulo que está fora. Ok? E no trapézio isósceles, o que acontece? Ó, foi traçada uma diagonal, foi traçada outra diagonal. Como o trapézio não é um paralelogramo, então não vale aquilo de eles se cruzarem no ponto médio, tá? Aquilo de se cruzarem no ponto médio é apenas no paralelogramo, no trapézio é totalmente diferente. Aqui foi formado o triângulo STU, esse triângulo aqui, STU, esse todo aqui, é só ignorar essa linha, e o triângulo RUT, esse outro triângulo aqui. E eles também são congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Mais exercícios. Tem mais explicação? Deixa eu ver. Não tem mais explicação. Aqui, olha, eu vou ver se eu anexo isso aqui no Classroom. Eu separei para vocês verem as classificações. Ó, eu tenho um quadrilátero. Ele é um trapézio? Aí vai vir para cá. Ó. O que o trapézio tem? O trapézio ele é dividido em paralelogramo e o trapézio propriamente dito, que só tem dois lados paralelos. Então, é o trapézio isósceles, o retângulo e o escaleno. E os paralelogramos? São o paralelogramo propriamente dito, o retângulo, o quadrado e o losango. E também é classificado pelos não trapézios, que não tem lado nenhum paralelo. Então, esse esqueminha aqui é um esqueminha muito legal para vocês identificarem onde está dentro cada um deles. Por exemplo, o quadrado. Se eu falar que o quadrado é um paralelogramo, tá certo? Tá certo. Se eu falar que ele é um trapézio, tá certo? Tá certo. Se eu falar que ele é um quadrilátero, tá certo? Tá certo também, porque ó, ele está aqui dentro do paralelogramo, que está dentro do trapézio, que está dentro do quadrilátero. Ok? Então, eu vou passar os exercícios para vocês. Todos os exercícios que vocês forem fazer, é só vocês acompanharem a explicação no livro ou me mandarem a dúvida que eu mando algum videozinho ou um áudio explicando como é que se faz cada um individualmente. Porque em geometria, cada exercício é feito de forma individual. Não tem como a gente generalizar os exercícios assim como a gente faz em equações do primeiro grau, por exemplo, que é sempre o mesmo padrão, isolar o x. Aqui cada um vai ter um padrão diferente, tá bom?